Olá, meus amores, minhas abelhas. Gente, eu tô muito feliz. Essa videoaula, ela é bem assim, bem especial mesmo, porque essa regata é autoria minha e eu confeccionei ela especialmente para minha mãe. Gente, olha o ponto dessa blusa, essa trama tá linda, olha o detalhe, as costas, gente, olha que detalhe maravilhoso nas costas, tá? O acabamento na barra, ela tá assim, tá linda, tá perfeita. E sim, a regata Mariá eu fiz especialmente para a minha mãe. Mas eu espero que vocês gostem. Então, vou me organizar aqui pra gente ver os materiais que a gente vai precisar para estar começando a tecer a nossa regata Mariá. Gente, para começar, primeiro a gente precisa achar as medidas. Você precisa agora, inicialmente, achar duas medidas. A circunferência ali do seu busto, tá? Do seu seio. Você vai medir a sua circunferência e vai dividir ao meio. Por quê? Porque ela é feita em duas partes. A gente faz a parte da frente, a parte das costas e depois costura nas laterais, tá? Então aqui, ó, você tem que achar a sua circunferência, né? Rodeia ali bem no meio do seu seio. Não aperte muito na hora de medir, porque essa regata, o modelo dela não é tão justa assim no seu corpo e até para vestir, né? Ela é um pouco, não é tão larga, mas ela também não é muito colada no seu corpo, tá? Então não aperte muito para medir ali o seu busto. Então encontre aí a medida do seu busto, divida a medida ao meio, em duas partes, tá? Então é 90 centímetros, você vai dividir 90 ao meio, é 80, 80 ao meio, entendeu? E a outra medida é a altura aqui, ó, o comprimento aonde você quer que pega a sua regata, tá? A gente vai fazer essa regata, ela de baixo, ó, esse pedacinho aqui é um bico de acabamento, então ele é feito por último, último da blusa, tá? Então ela é feita daqui para cima, tá? Então aqui neste momento você tem que decidir qual o comprimento que você quer a sua blusa. Se você quer ela neste tamanho, ó, eu vou estar medindo essa aqui pra vocês. Ela tem exatamente aqui, ó, 25 centímetros, tá? Fora a parte do acabamento. Com a parte do acabamento, ó, fica 29, 28,5, 29 centímetros, tá? Então ela é uma regata compridinha, né? Pega ali na altura ali da cintura, um pouquinho para baixo, então tampa o umbigo e tudo mais. Agora, se você quiser tamanho cropped, né, então você tem que medir embaixo do seio, tá? Para baixo, para saber ali a altura no corpo aonde você quer. Gente, a nossa regata, ela foi feita com a linha Fiore, tá? Ela é uma linha ecológica, vocês sabem aí, quem já me segue, que eu amo fazer vestuários, peças de vestuários com a linha Fiore. Eu vou estar utilizando ela na cor branca. Essa aqui que eu fiz para minha mãe, eu utilizei a cor mostarda, tá? Quem quiser, é a cor mostarda. Vamos precisar aí, gente, precisa de 2 rolos, tá? Não gasta os 2 rolos tudo, mas um só não dá. A agulha, eu vou usar a agulha de 2 milímetros, ok? E vamos precisar também de miçangas, ó, 4 miçanguinhas. É opcional, você não tem a necessidade de estar colocando as miçanguinhas aqui neste detalhe. Você pode estar só trançando, ó, ali no meio, o fio mesmo, tá? Mas se você quiser fazer exatamente igual, você vai precisar aí de miçanga. Gente, essa miçanga, eu não sei a numeração dela, mas é uma miçanga grande, tá? Ela não é pequenininha, tá bom? Eu coloquei essa aqui, que combina com a cor mostarda, e no branco eu vou estar colocando 4 miçanguinhas brancas, ok? E uma tesoura pra gente arrematar o nosso trabalho. Gente, então vamos começar, tá? Achou aí as suas medidas, a gente vai começar a tecer nossa regata.
ela é feita em pontos tombadinhos. Então, você vai fazer aqui uma laçada inicial, 4 correntinhas. Você vai voltar aqui, ó, na primeira correntinha que você fez, ou seja, lá na 4ª correntinha, né, voltando assim, e vai fazer nesse mesmo lugar 2 pontos altos lá dentro, tá? Então, você volta na 4ª correntinha e faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Esse é o ponto tombadinho. Como que você faz para andar com ele? Você vai fazer novamente 4 correntinhas, volta, ó, lá na 4ª correntinha e faz 2 pontos altos lá dentro. Então, você vai fazendo isso, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta, 2 pontos altos lá na 4ª correntinha, até atingir aí o tamanho do seu busto. À medida que você achou ali no seu busto, dividiu ao meio, você vai fazer a quantidade de pontos tombadinhos até alcançar essa medida, ok? Eu vou fazer aqui mais um pouco. Essa aqui é só uma amostra, tá? Porque eu já tô ali com a minha parte aqui, ó, pronta para dar um adiantamento. Então, aqui eu tô fazendo uma amostrinha com vocês. E aqui, então, você vai seguindo até ficar aí. Você vai pegar uma dica bem legal, é que na hora de você medir com a fita métrica, a linha Fiore, ela não cede muito, tá? Então, você vai medir ali normal. Mas se você estiver trabalhando com outra linha, principalmente as linhas mercerizadas, que são 100% algodão, elas cedem bastante. Então, na hora de você medir, não puxe até acabar a tensão da linha não, mas puxe um pouquinho para estar medindo. Porque senão, na hora que você tiver ali crescido um certo tanto do seu trabalho, você vai ver que o seu crochê expandiu, então vai ficar bem mais largo. É onde acontece muitas vezes e as pessoas acabam desistindo de fazer peças de crochê de vestuário, porque é complicada essa medida, mas tudo tem a ver ali com a tensão do seu ponto, tá? Então, quando você estica o seu trabalho, você descobre ali a quantos centímetros tem ali de extensão, que é a tensão do seu ponto. Então, na hora de medir, você estica um pouquinho. Não estique tudo até parar de esticar, mas estique um pouquinho para estar medindo, que aí dá certo, tá bom? Então, você atingiu lá a quantidade de pontos tombadinhos que você precisava. 40 centímetros, 45, 20, enfim, a medida aí do seu busto você foi fazendo e alcançou a medida. Ok. Aí você vai virar o seu trabalho, né? Para subir para a próxima carreira, você vira o seu trabalho, porque vamos trabalhar de carreiras de ida e volta, né? A regata ela tem 2 partes separadas e depois é costurada nas laterais, tá bom? Então aqui você vai subir 3 correntinhas e vai pegar aqui, ó, dentro do ponto, ó, tá vendo esse ponto que fica aqui, que era de correntinhas, você vai pegar aqui por baixo, ó. Você não vai pegar aqui na última correntinha, é aqui dentro, ó, tá? Que você pega, faz um ponto baixo. Você vai subir 2 correntinhas e lá dentro, ó, você faz mais 2 pontos baixos. E prende no próximo ponto tombadinho, pegando, ó, lá dentro, ó, por baixo aqui, ó, não dentro aqui da correntinha, por baixo dela, ó. Prende com ponto baixo. E continua 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro, prende no próximo com ponto baixo. E você vai fazer isso até terminar lá na sua carreira. Chegando lá no final, eu volto para mostrar como você finaliza a carreira, tá bom? Gente, prestem bem atenção aqui neste momento. Quando você fizer a sua primeira carreira de pontos tombadinhos, você vai estar ali contando por centímetros na sua fita métrica.
Mas é importante que depois que você encontrou ali, né, a sua medida, já fez o tanto de pontos tombadinhos que deu a sua medida, você conte quantos pontos tombadinhos deu, para que não tenha erros nas próximas carreiras e você não erre ali mais, tá? A minha regata deu 30 pontos tombadinhos para a medida que eu precisava, tá? Eu visto G. Então, eu fui fazendo ali os meus 30 pontos. A segunda carreira também tem que ter 30 pontos. Por que que eu falo que fica a dúvida? Porque ele é um ponto feito tombado, ele pende para um lado. Então, chega aqui no final, ó, eu vou fazer o meu último ponto tombadinho. Eu vou fechar aqui. Só que, se eu contasse aqui, não ia ter os meus 30 pontos, ia ter só 29. Então, eu tenho que fazer um último ponto aqui. Ah, mas é onde que eu vou prender, Vanessa? Não tem mais lugar ali para prender. Ó, você vem, faz o seu último ponto e prende aqui, ó, lá naquela primeira correntinha lá, ó, do trabalho. Prende ali com um ponto baixo. Aí você vai contar, ó, conta quantos pontos tem, vai ter exatamente a mesma quantidade de pontos. Se você não fizer esse último ponto aqui e prender ali, é como se você tivesse feito uma diminuição. Então vai dar erro, as suas carreiras vão ficar erradas, tá? Então você tem que fazer esse último ponto. Aí você vai virar o seu trabalho, todas as carreiras, você vira o trabalho, faz 3 correntinhas e prende aqui em cima, ó, lá no começo, para começar uma nova carreira. Ó, então, prendi aqui em cima com o meu ponto baixo, eu começo novamente, ó. 2 correntinhas, vou aqui, ó, faço os meus 2 pontos altos, prendo no próximo com ponto baixo. E vai seguindo até chegar lá no final. Chegar ali no final, eu vou voltar para mostrar aí onde vocês vão pegar ali no finalzinho novamente. Ó, então, eu vim fazendo os meus pontos tombadinhos, chego aqui, ó. Eu vou fazer aqui o meu último ponto tombadinho e vou prender naquela correntinha, sabe aquelas 3 correntinhas que a gente usa para subir? Aí você vai prender com ponto baixo nelas, ó. Para conferir, você volta lá e conta quantos pontinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, vai contando, ó. Cada pontinho assim é um pontinho tombadinho. O meu tem que ter 30, né? Que no caso é só uma amostra, mas no meu tinha que ter 30. Aí você vira 3 correntinhas, prende lá em cima e começa tudo de novo. Então agora é só repetição. Então chega ali no final, você faz a última último ponto tombadinho e prende aqui nessa alcinha que a gente fez ali, essas 3 correntinhas na hora da virada que a gente faz para subir, você vai prender o seu ponto tombadinho lá naquelas 3 correntinhas, tá? Então aí você vai subindo o seu trabalho até atingir o tamanho, né, que você, a altura, né, que você quer que fica a sua regata. Essa aqui, como é para mim, eu vou fazer ela um tamanho de um cropped. Não muito curtinho, porque eu não gosto de croppeds muito curtinhos, mas também não é o tamanho de uma blusa ali normal, pegando ali, né, na cintura, não vai tampar o meu umbigo. Eu não sei vocês, mas quando eu vou tecer uma peça que é para mim mesma, eu sempre começo a tecer uma peça já pensando na peça que eu vou usar junto com ela. Por exemplo, né, é uma blusa, então eu já vou pensando ali com quais as possibilidades de combinação que eu vou usar, uma bermuda, um short, uma saia. E essa regata, as roupas com que eu acho que combina, que ficariam bonitas para mim usar com ela, são todas de cós bem alto. Então, eu achei que ficaria legal fazer um croppedzinho, não muito curtinho, mas também não é uma regata, né, ali, um padrão de regata de blusa normal. Mas enfim, fiz então a altura que eu queria. Agora eu vou começar as diminuições para formar o busto.
Então, neste momento, como você já contou quantos pontos tombadinhos você tinha, você simplesmente vai dividi-los ao meio. Podem acontecer duas situações, igual o meu, para minha medida, eu fiz 30 pontos tombadinhos, que dividido ao meio vai dar 15 para cada lado. Mas pode acontecer dos seus pontos tombadinhos ter ficado ímpares, né? Por exemplo, ter ficado 31. Não tem importância. Por quê? Se ficou 31 ou 35, 33, 37, enfim, qualquer número ímpar, você vai dividir deixando um ponto tombadinho entre o seio, entre o busto. Aí dá certinho a divisão ali, par para um lado, par para o outro e um ali sobrando no meio. Não vai ficar feio, gente, tá? A mostarda, que é para minha mãe, eu fiz com 31 pontos tombadinhos e deixei um ali no meio e ficou super bonito. O detalhe do seio não fica feio, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer as diminuições pro par e pros ímpares, ok? Então, vamos lá. Eu vou virar, então, aqui o meu trabalho e a partir de agora já é a parte do meu seio, né? Do meu busto ali, o decote, né? Mais a cava, né? Porque o lado do braço, né, vai ser a cava e o lado aqui no meio é o decote do seio, ok? Aqui eu vou subir da mesma maneira, ó, 1, 2, 3, prendi lá em cima com ponto baixo e vou começar a fazer os meus pontos tombadinhos, ó. 2 pontos altos no mesmo lugar, prendo no próximo com ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo os meus pontos tombadinhos. Então, você vai fazer aqui, eu vou fazer até 14, ou seja, um a menos, porque já é uma diminuição. Isso para quem tiver com os pontos tombadinhos em pares, tá? Então, vamos supor que o seu era 40 pontos tombadinhos. Era 20 para um lado, 20 para o outro, você só vai fazer aqui 19, tá? Então, era 32, né? Era para ser 11 para um lado, 11 para o outro. Então, você diminui um, você vai fazer 10. Porque a gente já vai ter aqui, ó, como se tivesse feito uma diminuição de cá e outra já ali no decote, tá? E para quem tava com números ímpares? Para quem tava com número ímpar, se fosse 31, aí é 15 para um lado, 15 para o outro e 1 no meio. Então, você vai fazer os 15. Você não faz essa diminuição que a gente está fazendo, que é nos pares, tá? Você vai fazer os 15 e vamos continuar as carreiras. Aqui a gente agora vai continuar virando o nosso trabalho, diminuindo um busto para depois vir fazer o outro. Tá? Então, números pares, dividiu ao meio, é 30, 15 para um lado, 15 para o outro, você vai diminuir um, então só vai fazer 14. Ímpar, você vai dividir, como sobrou um no meio, então é como se já tivesse feito a diminuição. Então, você vai fazer 15 para um lado, 15 para o outro, um no meio. Ah, era 35, né? Então, são 35 ao meio, é 17 para um lado, 17 para o outro e fica sobrando um no meio. Então, você vai fazer os 17, conte ali até dar os 17, ou até dar os 15, ou 19, ou 11, enfim, o tamanho que for ali ímpar, você conta, tem que ter dado certinho o número ímpar. O par, eu dividi no meio e diminui 1. Então, vai continuar par, né? Repare que aí continue par. Ó, fiz 14, tá? Era 15, então aqui tem uma diminuição. Então, agora eu vou virar o meu trabalho, já aqui, porque a gente vai trabalhar um lado do busto. Faço as minhas 3 correntinhas, subo lá em cima, ó, prendo com ponto baixo e continuo aqui fazendo os meus pontos tombadinhos.
Então, agora, ó, virei o meu trabalho, vim fazendo os meus pontos tombadinhos, eu vou prender o meu último ponto tombadinho aqui. Aí, aqui, eu faria um outro, né, um último ponto tombadinho para prender nessa alcinha aqui da lateral. Eu não vou fazer esse último, porque eu tenho que começar a fazer diminuições aqui também para fazer a cava do braço, tá? Então, eu vou parar aqui, ó, prendi na última aqui ponto tombadinho da carreira anterior. Você pode contar os seus pontinhos, ó, a carreira de baixo tinha 14, então essa aqui vai ter 13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, fiz diminuição. Tá, agora eu vou virar o meu trabalho, 3 correntinhas, prendo lá em cima, ó, tá vendo? Ó, que já vai formando aqui, ó, a diminuição, vai já aparecendo a cava. Começo os meus pontos tombadinho e eu vou fazer da mesma forma na hora que chegar ali no final, ó. Eu não faço, eu prendo em cima aqui, ó, desse último e não faço aquele último que teria aqui, porque se eu fizer um último que teria aqui, ele vai subir reto. Eu tenho que subir assim, ó, na diagonal, fazendo, né, o decote na diagonal. Então, aqui vai ter, tinha 13, vai ficar só 12. Então, vá fazendo e vá contando. É importante você ir contando os pontos tombadinhos para que não tenha erro e não deforme ali a sua blusa, tá? O seu cropped, a sua regata, enfim. Né? Fique um detalhe ali do busto e da cava bem feito e bem bonito. Ó, tô chegando aqui, então eu vou fazer aqui mais um ponto tombadinho, prendo, então ali no último, ó, com ponto baixo e acabou aqui minha carreira. Eu não faço aquele último que teria aqui pra frente, porque senão eu deixo o meu trabalho reto e não é a intenção. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, vou virar o meu trabalho e vou fazer agora as mesmas coisas, gente. É só ir fazendo um a menos, tá? Pra ir diminuindo. Então, você vai diminuindo, você vai contando, você vai ver que vai diminuindo de um em um. Até formar, né? Vai formando um bico aqui, até chegar ali em cima. Eu vou contar ali com quantos, né? Porque tem aquele detalhezinho lá de cima. Você pode fazer, tem duas opções. Até sobrar um ponto lá em cima, que aí você não faz aquele detalhe lá da miçanga, faz a alcinha normal sem um detalhezinho da miçanga, ou com o detalhe da miçanga. Para você fazer com o detalhe da miçanga, você tem que ir diminuindo até ficar 3 pontos tombadinhos, tá? Se você reparar, ó, a gente começou a diminuir daqui pra cá, né? Fica diferente, ó, é assim mesmo, tá? Esse aqui é o decote, essa aqui é a nossa cava, que vai pra debaixo do braço, tá? É assim, não está errado, tá? Então, você vai diminuindo independente ali. Achou, conseguiu a nossa diminuição ali, né, na divisão, você vai reparar que vai diminuindo de um em um, tá? Ele diminui um ponto tombadinho por carreira, então você vai diminuindo até chegar, ficar com 3 pontos tombadinhos, pra gente poder fazer o detalhezinho ali de colocar a miçanga. Se você não quiser esse detalhe, você continua diminuindo aqui, ó. Aqui o próximo vai ser 2 e depois, por último, um ponto tombadinho. Aí não fica aquele detalhe de miçanga, pra depois você fazer a alcinha ali normalzinho, tá? Então, chegou aqui com 3 pontos tombadinhos, o que que eu vou fazer? Você vai subir as 3 correntinhas, prender lá em cima no ponto tombadinho e aqui você vai começar a fazer correntinhas. Você vai fazer um total de 15 correntinhas, tá? E vai prender lá em cima do último ponto tombadinho. Você pula o do meio aqui e prende lá em cima do último ponto tombadinho com um ponto baixo. Então, ó, vai ficar esse detalhe aqui, ó.
uma alça, tá? Aqui dentro dessa alça, depois, quando a gente for fazer o acabamento, a gente vai dar o acabamento e fazer aquele detalhe aqui do meio, tá? Mas por enquanto ela fica assim. Aqui você pode cortar a sua linha, puxar ela aqui para tá arrematando. Então ela fica assim, ó. Tá? Tá certo, não tá errado, a cava desse jeito, o decote assim, ok? Agora a gente vai fazer o outro lado. O outro lado, você não pode vir aqui, ó, e começar daqui. Você tem que virar o seu trabalho pra cá e a gente vai começar da ponta pra cá, igual a gente começou do outro lado, né? Porque o outro lado, ó, a gente começou vindo daqui pra aqui e começou a diminuição. Então, você tem que começar da mesma maneira, porque senão vai ficar como se tivesse dois lados direitos ou dois lados esquerdos, tá? Porque o detalhe da cava é diferente, então ele tem que ficar igual do outro lado. Então, você tem que espelhar, você tem que fazer o contrário, ok? Aí, aqui, você vai amarrar a sua linha aqui, ó, nessa pontinha do ponto tombadinho que acabou aqui, tá? Então, a gente vai amarrar aqui, ó, entre os pontos, tá vendo? Você vai aqui, ó, colocar assim pra vocês verem. Tá tendo um reflexo, né, gente? Aqui tá os 3 pontos do ponto tombadinho, porque ele tá vindo o contrário, né, do que deveria tá. Então, você vai pegar aqui, ó, tá? Vai amarrar a sua linha e fazer os seus pontos tombadinho normal, ó. Amarrei aqui, aqui eu vou dar mais 2 correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar, ó, faço os 2 pontos altos. Soltou meu fio. Vou lá no próximo ponto tombadinho, ó, entre ali, ó. Fecho com ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos e vou fechando no próximo com ponto baixo. Até inteirar os seus 14 pontos tombadinhos igual do outro lado, ou mesmo tanto de pontos tombadinhos que você fez do outro lado. Vai parecendo que tá ficando esburacado, isso aqui vai se ajeitar, gente, vai se acomodar ao longo que você vai fazer o seu trabalho, não se preocupem, tá? Então, eu vou chegar até lá. E é o mesmo processo. Chegou até... Eu vou chegar até aqui para mostrar direitinho para vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó. Vou prender aqui no último biquinho que tem aqui de ponto tombadinho. Você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu os 14. Ou vai ter dado os 15 aí, o mesmo ponto, a mesma quantidade que você colocou do outro lado vai tá do lado de cá, mas confira, tá, gente? Não fica com preguiça, não, pra não ter erros, tá? Porque às vezes a gente acaba ficando com preguiça, acha que, não precisa conferir, e na hora que chega lá em cima, vê que errou por causa de, às vezes, um pontinho e tem que desmanchar. Então, agora é só você seguir da mesma forma, ó, 3 correntinhas, prende lá em cima do ponto tombadinho e continua fazendo as suas diminuições igual você fez do outro lado e vai fazer exatamente igual quando chegar aqui em cima. Vai deixar os 3 pontos tombadinho e fazer essas correntinhas lá também, tá? Então, mesma forma que você fez de cá, você vai fazer de lá. Então, eu vou terminar todo o meu busto do lado de cá com essa partezinha aqui e volto já com essa parte toda pronta pra gente poder fazer as costas. Pessoal, ó, então eu terminei o outro lado, ó, arrematei ali a minha linha, então a parte da frente já está pronta, tá? A gente vai pra parte das costas. As costas, gente, desculpem a minha voz,
porque eu adoeci e eu tô meio rouca, tá bom? Mas vamos lá, né? Vida que segue, temos que trabalhar. A parte das costas, você vai fazer a mesma base, né, que você fez lá na parte da frente. Então, a mesma quantidade de pontos tombadinhos, né, na sua largura, que você já vai saber quantos são, e o mesmo quantidade ali, né, de altura, tá? Até lá quando a gente parou para fazer o busto. Então, você tem que fazer ali essa mesma base pra gente fazer agora o detalhe que as costas costas nadador. Tem aquele detalhe aqui diminuindo no centro das costas. Como que a gente vai fazer essa diminuição? A nossa parte nadador vai ser o mesmo quantidade que a gente colocou no busto, tá? Então aqui, lembrem que eu fiz 14 pontos tombadinhos. Então eu vou ter que centralizar 14 pontos tombadinhos aqui também. Então você vai contar a quantidade de pontos que você tem, a quantidade de pontos que você colocou ali no seu busto, se foi 15 ou se foi 14. Então faz ali toda uma matemática, né? Aqui eu tenho 30 pontos. 30 pontos eu tiro 14, vai ficar 16 pontos, né? Por que eu tiro 14? Que é o tamanho que eu vou utilizar para fazer o detalhe. Então sobra 16 pontos que eu vou dividir pedaço para cada lado, 16 dividido ao meio dá 8 pontos para cada lado. Então tem que saltar 8 pontos aqui, fazer 14 e vai ficar 8 pontos sobrando de cá. Então você tem que fazer aí a sua matemáticazinha para centralizar o seu detalhe, tá? O detalhe, se você colocou 15, 16, 17, 18, enfim, o tanto de pontos que você colocou no seu busto, você vai centralizar ele aqui, ok? Gente, então no meu caso, eu pulei 8 pontos tombadinhos. No nono, que eu iria começar o nono, eu vou começar a fazer os meus 14 pontos. Então, eu amarro a minha linha e começo a fazer os meus pontos tombadinho normal. Então, aqui eu vou fazer apenas 14. Vocês aí façam o tanto correto que vocês têm que fazer o de vocês. Eu vou fazer aqui os meus 14 e volto para continuar explicando para vocês. Fiz aqui os meus 14 pontos, eu vou virar o meu trabalho e vou vir fazendo diminuições, ó. 3, pego aqui em cima e faço igual eu fiz no busto, gente. Eu vou começar a diminuir até ficar apenas 3 pontos tombadinhos novamente, tá? Igual eu fiz no busto. Porém, quando chegar lá nos 3 pontos tombadinhos, né, os 3 últimos, você não vai fazer aquela alcinha de correntinhas que a gente fez ali na parte da frente, tá? É só até chegar lá nos 3 pontos tombadinhos. Então, eu vou fazer aqui as minhas diminuições, façam de vocês, e eu volto pra gente fazer as alças e todo o acabamento. Pessoal, eu fiz toda a minha diminuição, ficou 3 pontos tombadinhos. Eu posso cortar a minha linha aqui, tá? Isso mesmo, a gente vai cortar, arrematar, que as alças vêm depois, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar uma parte na outra, tá? Você vai colocar, vai escolher aí qual que vai ser seu direito e seu avesso, e você vai costurar, ó, vai estar aqui ao mesmo tamanho, então você vai vir fazendo pontos baixos, tá? Ó, pegando de um lado e do outro, costurando com pontos baixos, tá? Se você quiser costurar de outra forma, fiquem aí à vontade, tá? Costure da maneira de vocês. Então, a gente vai costurar de um lado até aqui, arrematar, e costurar o outro lado e arrematar. Para depois, a gente tá fazendo aqui o acabamento e as alças, tá bom? E depois ainda tem o bico ali da parte de baixo, tá? Então, costurem aí a de vocês, que eu vou costurar a minha. Pessoal, eu tô aqui com a minha blusa costurada, ó. Costurei de um lado, do outro.
Eu vou virar ela pro direito, porque agora a gente vai fazer o acabamento e as alcinhas, tá? Então, ó, fica assim mesmo, ó, parecendo, né? Tá costurado. A gente vai pegar aqui, ó, pela parte de trás, tá? Pra começar a fazer o acabamento e a alcinha. Você vai amarrar seu fio, ó, na parte de trás das costas, né? Naquela parte nadador. Aqui, ó, no segundo ponto alto do ponto tombadinho, ó. Vendo aqui, ó, tem esse ponto alto. No segundo ponto alto, você amarra a sua linha. E a gente vai começar a fazer aqui, ponto picô, tá? Então, vou fazer aqui. Ó, dei uma prendida, né, com uma correntinha e vou fazer mais 3 correntinhas. Volto lá na primeira, faço um ponto baixo e vou prender no próximo ponto tombadinho. Ó, ficou um ponto picô. A gente vai vir descendo. Você pode dar um espaçamento, então eu vou fazer... Ó, eu fiz um ponto baixo para prender, agora eu vou fazer outro ponto baixo para poder fazer outro ponto picô, tá? Então, eu subo agora 3 correntinhas e eu volto dentro do ponto baixo que eu fiz. Eu passo lá dentro e faço outro ponto baixo aqui. E prendo lá na frente com um ponto baixo. Então, eu vou dando um pontinho baixo de espaçamento, ó. Então, para mim fazer outro ponto picô, eu não faço nesse ponto que eu prendi. Eu venho para frente, faço mais um ponto baixo para mim fazer o próximo ponto picô, tá? Então, você vai fazer dessa maneira. Você vai vir descendo, ó, dessa maneira, vai vir... Vai contornar a cava aqui até chegar aqui, ó, nesse último ponto tombadinho. Porque aí aqui vai ser diferente pra gente já fazer a alcinha. Então, vou chegar até aqui pra gente continuar. Pessoal, ó, eu vim fazendo, tá vendo, ó? Fui descendo, passei, cheguei até aqui no finalzinho. Gente, não tem o lugar certinho de você prender o pontinho baixo ali não, tá? Você vai no olhômetro mesmo, de acordo com o que você vai achando que tá ficando harmonioso, tá? Que não tá ficando defeituoso, não tá ficando muito repuxado ou muito embabando, né, o seu trabalho, tá bom? Chegando aqui, ó, eu vou fazer aqui mais um ponto baixo aqui, ó, nesse último pontinho, e a gente vai trabalhar pontos baixos aqui dentro dessas correntinhas. A gente vai fazer um ponto baixo em 8 correntinhas, ó. Eu vou pegar aqui dentro das correntinhas, não tô pegando assim, ó, dentro do... ali da alça, não. Eu pego na cabeça da correntinha e vou andar aqui 8 pontinhos. Lembre que a gente tinha feito aqui 15 pontos, certo? Então, a gente vai andar por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar bem lá no meio, tá vendo? Bem na metade. Agora, a gente vai começar a fazer a alcinha de correntinhas, ok? E você vai fazer aqui 40 centímetros de correntinhas. Se você achar que 40 centímetros de correntinha fica muito grande a alça para você, você pode diminuir, colocar aí 35, o tanto que você quiser. Basta aí você faça os 40 centímetros e experimente para ver como que fica no teu corpo, tá bom? Eu não vou nem contar as correntinhas, gente, eu vou fazer e vou medir até atingir os meus 40 centímetros. Lembrando que na hora que você for medir, puxe o cordãozinho um pouquinho, principalmente se você estiver fazendo com linha Anne, linha
Charme, essas linhas mercerizadas de algodão, elas esticam bastante. A linha Fiore, ó, ela não tem esse cedimento muito grande, ela cede muito pouco, pouquíssimo mesmo. Então, nem tem a necessidade de eu ficar puxando, tá? Mas as linhas de algodão, que é 100% algodão, ela estica sim, bastante. Então, na hora de medir, puxa um pouquinho. Não muito até acabar a tensão ali do ponto, mas puxa um pouquinho. Porque na hora que você vestir, a blusa tem um peso, né? Então, ela vai ceder um pouquinho. Então, se você não esticar na hora de medir, a alcinha pode ficar grande depois, na hora de você vestir, tá bom? Gente, ó, fiz o meu cordão de correntinhas. Você vem assim, ó, com ele retinho, tá? Vê se tá reto. E você vai prender esse cordão lá na parte das costas, né? Ó. Em cima, aqui, ó, do ponto tombadinho, tá? Então, você vem aqui, ó, faz um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Pode fazer um ponto baixíssimo. Ó. Então, a alça aqui, ó, tá presa, tá? Só que você agora vai vir, ó, vira aqui o seu trabalho assim, e você vai vir trabalhando, você vai pegar aqui, ó, fazer mais um ponto baixo aqui no ponto tombadinho, vai virar o seu trabalho e vai vir fazendo pontos baixos nesse cordão de correntinhas, tá? Só que coloque o cordão do avesso, não faça assim com ele, senão depois vai torcer, tá? Você vem fazendo. Se você quiser pegar naquela alcinha lá de trás, pode pegar também. Eu tô pegando normal aqui, ó. Porque ela vai ficando assim, ó, na hora de voltar. Tá? Ela não vai ficar do avesso, ela vai ficar do direito. E a gente vai voltar até chegar aqui novamente. Gente, chegamos aqui, ó, vim fazendo o cordãozinho. Agora, eu vou terminar de fazer aqui, ó, os pontos baixos nessas alcinhas, nessas correntinhas aqui. Então, ele vai ficar assim, ó, vai ficar um triângulozinho e a nossa alcinha. Agora, eu vou prender aqui na frente com ponto baixo, dou mais outro ponto baixo e começo a fazer o meu ponto picô novamente. Então, vou fazer ponto picô aqui no meu decote, vou subir até aqui, pra mim fazer a mesma coisa que eu fiz de cá na alça, eu vou fazer de cá, tá? Eu vou chegar aqui, vou chegar até aqui pra vocês. Pessoal, eu cheguei aqui novamente. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz de cá, tá? Vou andar aqui os 8 pontinhos, fazer as correntinhas, pra ficar mais fácil e não errar. Em vez de você medir as correntinhas dessa vez, você vem aqui e conta os pontinhos, quantos pontos você deu, né? Quantas correntinhas você fez, pra ficar a alcinha perfeita, igual a outra, tá? Então, você vai lá, prende. Aí, você vai prender de cá, ó, porque lá é as costas nadador, né? Prendemos aqui essa desse lado, você vai prender a outra aqui desse lado e vai voltar fazendo pontos baixos até chegar aqui novamente. Chegou aqui, você vai continuar fazendo os pontos picô, rodeando aqui o seu trabalho até chegar aqui, nessa parte aqui de trás. Então, eu vou fazer todo esse processo até chegar aqui. Porque chegar aqui também, gente, é só, você pode cortar a sua linha, arrematar, que a parte ali do decote e acabamento já tá pronto. Aí, a gente vai vir pra parte de baixo e fazer o acabamento aqui da parte de baixo. E depois tem também as miçanguinhas ali que eu vou ensinar vocês a colocarem. Se você não quiser essa parte, aquela miçanguinha aqui,
Fica esse detalhe também aqui super bonitinho, abertinho. Não tem importância, tá? É opcional. Mas então vou fazer todo esse processo para depois a gente vir aqui para baixo, ok? Gente, acabei aqui, ó, as minhas alças. Eu experimentei, ficou em mim um tamanho assim bom, porque eu quero que fique bem decotado aqui, tá? Ela bem assim, mais baixa. Mas se vocês quiserem colocar então menos de 40 centímetros nas alças, uns 35, fica legal, tá? Principalmente porque tem essa partezinha aqui, tá? Que aí então vai ficar mais pra baixo. Mas em mim ficou um tamanho ótimo, experimentei, tá tudo ok. Então façam, experimentem, tá? Se for de encomenda, chame a pessoa para estar provando, tá? Para sair perfeito e não dar problema depois de terem que desmanchar. Então agora a gente vai para a parte final, que é aqui embaixo. A gente vai passar aqui, ó, você vai pegar bem aqui na lateralzinha, ó, da costura. Vai colocar o seu fio e a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Aqui, ó, dei uma correntinha para prender. Eu vou vir colocando pontinhos baixos. Quantos pontos baixos? Tanto que você achar que não vai deformar o seu trabalho. Não tem a quantidade certa, tá? Você vai vir colocando. Ó, geralmente eu coloco 2 aqui, ó, no meio, tá? Do ponto. Um ali na basezinha do ponto tombadinho. E vou fazendo dessa maneira. Vai fazendo e vai olhando para ver se não tá embabando ou se tá enrugando. Então, faça uma carreira de pontos baixos. Ó, rodeei todo o meu trabalho fazendo pontos baixos. Cheguei aqui, eu prendo com ponto baixíssimo para fechar minha carreira. A próxima carreira, a gente vai fazer quadradinhos abertinhos. Então, você vai subir aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha, que equivale a correntinha de separação. Vai pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E você vai fazer isso até chegar ali no final da sua carreira. Você vai rodear toda a sua blusa fazendo esses quadradinhos abertinhos. Pode ser que no final você tenha que pular 2 pontos de bases para fechar o quadradinho. Às vezes vai dar certinho a quantidade de pontos e às vezes não. Então você tem que ir adaptando aí a sua quantidade de pontos, né, ao seu trabalho. Então eu vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Se você achar que estiver repuxando o seu trabalho, soltando uma correntinha só de separação, aí você coloca 2, tá? Porque depende muito aí da tensão do seu ponto também, tá bom? Se você achar que fica melhor 2 correntinhas de separação, pode colocar também, não tem importância. Pessoal, como eu falei, ó, aqui se eu fizer uma correntinha de separação e pular um ponto de base, vai ficar 2 pontos altos ali junto. Então não tem necessidade. O que eu posso fazer? Posso fazer aqui 2 correntinhas de separação e já fechar lá direto, ó, pulando os 2 pontinhos ali de base. Vai ficar mais apertinho? Vai, mas não tem problema, tá? Vai ficar um detalhe na hora que você fizer as outras carreiras, isso aqui vai tampar, não vai ficar tão aparente. Ou você pode vir aqui e colocar ali 2 pontos ali juntos. E fechar aqui. Tá? Pode ser assim ou do outro jeito. Eu prefiro assim. Aqui você vai colocar um ponto baixo lá no meio do próximo quadradinho pra gente subir para a próxima carreira. 3 correntinhas, mais uma de separação e vai vir aqui, ó, dentro do próximo bloquinho lá, ó, fazendo ponto alto. Uma correntinha de separação, dentro do próximo bloquinho, um ponto alto. Então, essa próxima carreira vai ser dessa maneira, ó. Uma correntinha de separação e um ponto alto dentro do próximo bloquinho. Então, vou terminar aqui a minha carreira. Termino de vocês, pra gente poder continuar e fazer o restante do bico. Pessoal, terminei aqui a minha carreira, fechei ela com um ponto aqui
ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer a última carreira, que é o biquinho, né? Você vai vir aqui e vai fazer aqui, ó, dá uma correntinha só pra ajudar a subir. E você vai fazer aqui 3 pontos altos aqui dentro. Fiz 3 pontos altos, você vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vai vir aqui, ó, voltar na 4ª correntinha e fazer um ponto baixo aqui, formando um ponto picô aqui em cima, ok? Agora você faz mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo quadradinho, que a gente fez um lequezinho com um ponto picô, tá? Esse é o nosso bico. O que você vai fazer para passar pro próximo bico? Você não vai fazer correntinha nem nada de separação, nenhuma correntinha. Você vai pular 2 quadradinhos, vai lá no terceiro e faz outro leque com ponto picô. Então, são 3 pontos altos, 4 correntinhas, volta lá na 4ª correntinha, faz um ponto baixo, mais 3 pontos altos dentro do mesmo quadradinho. Ok? E vai ficando assim, ó. Então, você vai saltando 2 quadradinhos, vai no terceiro para começar o próximo leque. Então, você vai fazer isso por toda a sua carreira. Se você tiver que adaptar, saltar um quadradinho só no final, enfim, vai depender aí da quantidade dos seus quadradinhos, dos seus pontos, você faz a sua adaptação, tá? Mas é assim ao redor de toda a blusa e fecha aqui no final com um ponto baixíssimo e pode arrematar o seu trabalho. Pessoal, o meu chegou aqui no final, ó, deu certo os 2 quadradinhos, mas se tivesse ficado só um também não tinha importância, tá? Então, você fecha aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui você pode cortar a sua linha e arrematar ali o seu ponto, tá? Que a parte de baixo já tá pronta, só você esconder a sua linha. Então, aqui, o seu cropped ou sua regata, né, já tá pronta. Então, se você não quiser o detalhezinho ali das miçangas, a sua regata está prontíssima, tá? Eu vou me organizar aqui, pegar minhas miçangas para ensinar vocês como que eu fiz aquele detalhezinho aqui pra gente terminar. Gente, ó, a gente vai precisar de 2 miçangas para cada lado e um pedaço grande aqui do cordão que eu usei para fazer minha blusa. Eu dobrei ele ao meio e vou passar na minha agulha de tapeçaria dessa forma. Que aí vai ficar assim, ó, no final, tá? Você vai pegar aqui, ó, nesse ponto tombadinho aqui do meio e vai prender aqui a sua linha passando aqui dentro, ó. Então, você puxa, ó, que ela tá presa. Agora, você passa nas 2 miçangas, ó. E vai prender aqui, ó. Passa ali no meio, no centro. Passa lá de volta dentro das miçangas. E você ajusta aqui, ó, tá vendo, ó, que vai ficar retinho. Você vai passar aqui, ó, onde você amarrou lá. E agora a gente vai vir aqui em cima, ó. Você vai pular aqui, ó, 1, 2, no terceiro. Você passa lá. E vem aqui embaixo de novo. Pula 1, 2, no terceiro. E vai ajustando, ó. Deixa reto, tá? Coloque assim, ó. Não aperta muito, que tem que ficar esse detalhe. E aqui você vai fazer o último. E vem lá pro outro lado, ó. 1, 2, 3. Volta lá embaixo. Passa lá pra trás, ó, forma esse detalhe. E aqui você vai arrematar a sua linha, tá? Passa aqui por dentro,
Se você quiser separar os fios, dar um nó, aí você arremata aqui a linha da sua maneira. Gente, é só isso o detalhe, ó, ele fica bem bonito. Se você quiser passar também só a miçanguinha ali no meio, sem esses detalhezinhos do lado, gente, é bem opcional, dá pra vocês brincarem aí do jeito que vocês quiserem. Então, você pode deixar assim abertinho, ou assim, com esse detalhe lindo, maravilhoso, tá? Então é isso, a nossa regata tá pronta, tá? Essa regata foi feita, como eu falei, especialmente para minha mãe. Então foi um presente para ela, uma receita que eu criei, tá? Eu que desenvolvi. Então é bem especial e espero que vocês gostem. Quero ver muitas regatas Mariás por aí, tá? Então mande fotos, curte aí nosso trabalho, comenta o que você achou, qual cor que você fez, qual cor que você acha que ficaria bonito, tá? Me conta aí o que você achou da nossa regata Mariá. E me fala aí nos comentários o que você gostaria de aprender aqui para um próximo vídeo, tá bom? Beijos e até nossa próxima aula.